Pois é, são as mãos ensanguentadas de Jesus realizando os milagres. E o milagre é aquilo que é possível na nossa vida, né? O milagre é aquilo que faz com que a gente tenha a força para continuar. E hoje, qual o milagre que você espera receber de Deus? Lembremos hoje da festa que celebramos, o Pentecostes. O Pentecostes é o milagre do batismo da igreja, é Deus se manifestando perante a igreja. Você está aberto a essa manifestação de Deus? Como acontece esta abertura sua, dentro do seu coração, dentro da sua vida cristã? Hoje, a nossa proposta, desde o início, foi abordar o Pentecostes como o batismo da igreja. A igreja que é sinal do Cristo, é sacramento do Cristo, para anunciar o reino de Deus. E o Pentecostes veio fortificar essa igreja para ir ao mundo, para ir anunciar com a força do próprio Deus aquilo que o Cristo veio anunciar. Por isso nós quisemos dizer aqui para você que está em casa e para todos que estão nos acompanhando, que o Pentecostes é senão o batismo da igreja. O batismo que o Espírito realiza naquela comunidade primeira, naqueles homens que foram chamados por Jesus, naqueles discípulos, naqueles homens e mulheres que seguiam aquele jovem Galileu, naquelas pessoas tão simples, pessoas que à primeira vista poderiam ser incapazes de realizar grandes obras, mas o Espírito Santo de Deus as fez realizar grandes obras, deu a competência necessária para que elas pudessem se abrir ao sopro do Espírito. Porém, esta condição só foi realizada porque aqueles homens, aquelas mulheres, aquela comunidade estavam abertas, estava aberta, melhor dizendo, para a ação de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está nos acompanhando, e que você percebeu desde o início da nossa pregação aqui hoje, como acontece o nosso fechamento, a partir do momento em que nós nos fechamos ao querer de Deus. Faça esta revisão do seu viver e pergunte-se a si mesmo: será que eu estou de fato aberto ao sopro do Espírito? E como eu posso viver a unidade da fé? Como eu posso realizar esta unidade que o Espírito Santo anuncia no seio da igreja com o evento de Pentecostes? Então, quando nós olhamos para o evento de Pentecostes, nós vemos que o Espírito, ele sopra de maneira impetuosa. O relato do livro nos fala que ouviu-se um grande barulho, um vento forte soprou, ou seja, um movimento forte. E o Espírito Santo é isso, ele nos sacode, ele faz com que nós saiamos do nosso comodismo, ele nos incomoda para que nós possamos nos desestabilizar e irmos ao encontro dele. Ele faz com que nós deixemos o nosso eu e caminhemos para o nós. E quem é o nós? Esse nós chama-se comunidade. Comunidade cristã, comunidade de amor, o mundo. Porque a igreja, ela está no mundo para dar testemunho de Cristo. E quem é a igreja? Como nós podemos descrever a igreja? Será que a igreja é o Vaticano? Será que a igreja é a sua igreja mãe, a catedral da sua diocese? Ou será que a igreja é a sua paróquia? Tudo isto é igreja. Tudo isto simboliza a igreja. Mas a igreja é você. A igreja somos todos nós, cristãos batizados, que aderimos à proposta do Cristo.
A igreja somos todos nós que permitimos que o Espírito Santo se mova no nosso coração, que o Espírito Santo seja, de fato, o Senhor da nossa vida. Quando damos espaço para que os sentimentos do Espírito, ele seja maior que os nossos sentimentos, que os nossos quereres. E aí sim, o querer de Deus se faz presente. Por isso, na segunda leitura da liturgia de hoje, na segunda leitura, que é da carta de São Paulo, nós vamos aprender a realizar, não é? Isso daí. Vamos aprender na leitura de São Paulo aos Gálatas a viver segundo o Espírito. Por isso que nós, na pregação anterior, quisemos trazer presente aquela realidade de Babel para contrapor com Pentecostes. E aí nós vemos que o contraste de Babel e Pentecostes, ele ecoa quando São Paulo nos fala que devemos nos deixar conduzir pelo Espírito. Aqueles homens que construíam a Torre de Babel para varar o céu, o que é que eles faziam? Se deixavam conduzir pelas suas próprias coisas, pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias vontades. Maria, a mãe de Jesus, também nos mostra que quando nós deixamos que a vontade de Deus se faça, tudo se realiza. Ela mesma, quando recebeu o anúncio do anjo, respondeu com positividade: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E foi na palavra de Deus cumprida na vida de Maria, que nós também aprendemos a deixar que o Espírito nos mova, que o Espírito nos conduza, que o Espírito nos impulsione. O que faz todo o diferencial em Pentecostes, que tal qual Maria, e na presença dela, permitiu que o Espírito abrisse as portas do cenáculo e colocasse aquela comunidade para o anúncio do reino. Colocasse aquela comunidade movida pelo Espírito, e não mais uma comunidade fechada, com medo, introspectiva, mas sim uma comunidade em movimento, uma comunidade unida e anunciando a unidade. Assim, nós podemos dizer, tal qual São Paulo falou: digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. São Paulo nos explica que a nossa vida pessoal está marcada por esse conflito, pelos desejos da carne e pelo querer do Espírito. E aí nós podemos, de fato, identificar o que são os desejos da carne e os que são os desejos do Espírito. Quantas vezes você, isso mesmo, quantas vezes você sentiu vontades, você sentiu desejos, que realizando-os, você sentiu uma profunda angústia? Quantas vezes você deu vazão para um pensamento? Quantas vezes você permitiu que algo fosse realizado na sua vida, que lhe deixou profundamente angustiado? Toda vez que isso aconteceu, você viveu e deu espaço para o querer da carne ser prioritário na sua vida. Mas quantas vezes você, na sua vida, sentiu tribulações, passou por inconstâncias, passou por maus bocados, viveu muitos perrengues na vida, mas se manteve em pé, se manteve sereno, se manteve tranquilo? Quantas vezes você teve que rejeitar muita coisa? Quantas vezes você teve que abrir mão de muitos sonhos? E mesmo assim se manteve íntegro, se manteve inteiro. Esses sim são os sinais do Espírito. Os sinais do Espírito são aqueles sinais que nos identificam com tranquilidade, que nos dá paz interior, que nos devolve a nossa vida, que nos coloca como donos de nós mesmos.
quando nós conseguimos dominar os nossos instintos, quando nós conseguimos guiar, controlar as nossas paixões, quando conseguimos ordenar os nossos quereres, e aí sim podemos elencar aquilo que de fato faz bem para o nosso viver. Isso nós damos um nome muito simples: discernimento no Espírito. Discernir no Espírito significa agir conforme o Espírito. Por isso que nós somos chamados a termos uma vida de oração. Por isso que nós somos chamados a viver uma intimidade com a palavra de Deus. Por isso que nós somos chamados a constantemente nos confrontar com essa palavra que nós somos íntimos. Eis aí três pontos que hoje, no dia de Pentecostes, nós somos chamados a viver na festa da unidade. Alguém que se lança para o anúncio do Espírito, alguém que se deixa envolver pelo querer do Espírito, é alguém que tem uma vida intensa de oração, tem uma vida de profunda oração. Padre, como assim? Será que a minha oração é pouca? Não, oração não se mede porque nós não temos um aparelho que meçamos a fé. A oração é este momento de intimidade com o Senhor. A oração é este momento no qual nós abrimos espaço para Deus falar. Algumas vezes pensamos que a oração é falar com Deus, né? É falar, dizer, pedir. Também pode ser. Também nós pedimos. Mas a oração é sobretudo o momento em que Deus nos fala. A oração é esse momento em que contemplamos Deus falando ao nosso coração. E para que Deus fale ao nosso coração, nós necessitamos dar espaço para Ele falar. E para isso, nós precisamos escolher um momento do nosso dia, um instante da nossa vida, ter uma regularidade neste diálogo de amor com Deus. Quando nós queremos falar com alguém que gostamos, nós procuramos todos os meios, telefonamos, mandamos um WhatsApp, falamos através do e-mail, nos comunicamos de toda forma. Deus nos ama, e se nós de fato o amamos, precisamos dar espaço para Ele falar conosco. Hoje, nessa festa de Pentecostes, nessa festa da unidade, você pode se perguntar: como eu falo com Deus? Como eu permito Deus falar no meu interior? A vida de oração lança-nos mão dessa ferramenta, para que nós possamos de fato realizar esta intimidade com Deus. E eu pergunto a você aí de casa e a você que está aqui: você tem uma vida de oração? Você tem esta regularidade de oração? Você se abre para Deus? Sim. Se você tem esta vida de oração, se você tem este hábito, é um grande passo para que o Pentecostes se faça. Lembremos que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, relatou que os discípulos estavam em oração, estavam rezando. Eles não estavam aleatoriamente ali reunidos, eles estavam sim rezando. E é na oração que Deus se manifesta, é na oração que Deus fala ao nosso coração, que Ele nos indica aquilo que Ele deseja de nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. A palavra de Deus é a carta de amor que o próprio Deus escreveu para nós, o seu povo. É uma história de amor, uma história de profundo amor entre Deus e a humanidade. Você é esta humanidade, você é o endereçado dessa carta de amor.
Deus é o remetente que envia esta carta para você. Sim, para você ter posse do amor que Ele desprende por você, que Ele dedica a você. E você gasta tempo para ler essa carta de amor, para ter esta intimidade com a palavra de Deus? Quanto tempo do seu dia você procura para mergulhar na palavra do Senhor que Ele oferece a você? Qual a intimidade que você dedica com a palavra do Senhor? Nós somos chamados a anunciar a palavra, todos nós. Não somente o Papa, os bispos, os religiosos, os sacerdotes. Não. Todos nós, igreja, somos chamados a anunciar essa palavra. Mas só podemos anunciar aquilo que nós conhecemos. Só podemos falar aquilo que temos contato. Só podemos expressar algo que nós temos profundo conhecimento. Você conhece a palavra de Deus? Ah, padre, é muito difícil ler a Bíblia. Mais difícil é viver sem ler a Bíblia. Mais difícil é viver sem ter a palavra de Deus. Eu, quando seminarista, acompanhei um grupo de legionárias, lá no interior de São Paulo, onde eu vivia. E nesse grupo, existiam pessoas de todos os níveis de escolaridade, desde pessoas que tinham instruções, pessoas que tinham graduações, a pessoas que nunca frequentaram a escola e, portanto, não alfabetizadas. Mas, dentre estas, existia uma senhora que fazia parte do número daquelas que não era alfabetizada, que, ao meu ver, era a mais atuante do grupo. Era a legionária que mais trabalhava e a que mais testemunhava o seu ministério. Como que ela fazia? Ela em casa, ela pedia para que o seu netinho, a sua netinha, lesse a palavra de Deus do dia. Ela tinha como ter acesso à liturgia diária. E ela pedia para um seu netinho ou a sua netinha ler aquela palavra. E ela assimilava aquela palavra de Deus. Ela rezava aquela palavra e falava de cor, ou seja, falava de coração. Essa mulher não sabia ler a palavra, mas ela sabia escutar a palavra, que no final é a mesma coisa. Escutar a palavra é mais profundo, porque eu posso ler e posso não escutar. Escutar a palavra significa colocá-la no coração, igual essa senhora que não sabia ler, mas colocou a palavra no coração e transmitia essa palavra através do confronto com sua própria vida. O terceiro ponto. Ela falava da palavra a partir da sua vivência. E por isso, ela conseguia, na sua simplicidade, falar de Deus a todas as pessoas. Ir ao encontro daqueles e daquelas que necessitavam da sua palavra, do seu conselho, do seu testemunho. Por isso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela não é difícil. A palavra de Deus, ela não é inacessível. Não. Se você tem dúvida para interpretar ou algum significado, procure na sua paróquia o seu pároco. Procure o padre da sua cidade. Vá perguntar a ele. Ele poderá dar uma abertura maior no seu campo de visão com a palavra de Deus. Mas não permita que o comodismo lhe deixe fora desta intimidade com a palavra. A palavra do Senhor, ela nos conforta, ela nos amplia a visão, ela nos dá liberdade para que nós possamos sair e anunciar a Jesus Cristo.
a palavra de Deus, é este conforto que nós temos para todos os momentos da nossa vida, desde os momentos de profunda alegria aos momentos de profunda tristeza. Sim, porque ninguém vive eternamente numa alegria perpétua. Não. Uma pessoa feliz não significa que ela não tenha momentos de tristeza. Uma pessoa feliz não significa que ela não tenha tribulação. Uma pessoa feliz não significa que ela seja isenta de problemas. Uma pessoa feliz é aquela que sabe administrar na sua vida todo o seu drama de viver. E a palavra de Deus, ela dá este suporte para que a nossa felicidade, ela seja concreta e não passageira. Não seja apenas um prazer momentâneo. Por isso que São Paulo hoje, na leitura aos Gálatas, nos pede para vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque quando nós damos atenção ao Espírito, nós solidificamos dentro de nós o querer de Deus. E aí sim temos uma alegria perene, ou seja, permanente, perpétua, que não se acaba. Ao contrário, quando nós damos vazão aos nossos quereres pessoais, à nossa carne, nós vamos tendo alegrias que se passam. É a mesma coisa de que saborear um prato gostoso. Quando a gente come aquele prato de comida que a gente tem vontade, a gente não sente um prazer danado? A gente não gosta? Mas esse prazer, ele fica até a barriga estar cheia, né? Depois ele passa. Assim também é a fome da palavra. Quando nós não ruminamos a palavra de Deus, quando nós não comemos a palavra de Deus, nós ficamos numa permanente fome. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, não buscamos nada mais, porque a palavra nos basta. Precisamos, pois, nos alimentar da palavra, procurar a nossa solidez na palavra, buscar vida na palavra, estar com a palavra, porque essa palavra é ela que nos impulsiona. E uma vez que nós estamos aprofundados nessa palavra, com esta intimidade, nós podemos confrontar a nossa vida. Você sabe o que é confrontar a vida? O que é um confronto? Um confronto é quando nós colocamos duas coisas, uma frente à outra, para que elas sejam comparadas, para que elas sejam confrontadas. Confrontar a sua vida com a palavra é você colocar o seu viver diante da palavra, ou seja, você se debruçar diante da palavra e perguntar: esta palavra, ela encontra ressonância dentro de mim? Ela encontra ressonância nos meus atos? A palavra, ela encontra espaço na minha vida? Ou ao contrário, a palavra, ela é vazia? Ela não encontra uma ressonância dentro de mim, ou seja, ela não encontra resposta no meu viver. Será que quando eu venho da missa, eu esqueço o evangelho que eu escutei? Será que quando eu saio da missa, eu nem lembro aquilo que o padre falou? Será que na minha vida, lá junto com a minha família, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, será que eu não coloco esse ingrediente que é a palavra de Deus nas horas de decisões, nos momentos em que eu tenho que realizar algo de muito importante? Isso dá espaço para fazermos uma investigação na nossa vida. São Paulo, ele elenca quando nós não estamos vivendo segundo o Espírito. Ele diz assim, quando nós não escutamos a palavra de Deus, quando nós não escutamos Jesus Cristo, o Espírito, as obras da carne são os pecados do egoísmo, da violência, da inimizade, da discórdia, da inveja. São pensamentos e ações que não fazem viver de modo verdadeiramente cristão.
Será que a gente conhece algumas pessoas que vivem assim? Na discórdia, na inveja, na fofoca. Essa aí é fogo, hein? Fofoca é a pior desgraça na vida do cristão, não é não? Então, quem vive segundo o Espírito, não vive segundo estas obras que provêm da carne. Quando nós temos uma casa, uma comunidade, um ambiente de trabalho onde reina a fofoca, o egoísmo, a inimizade, as provocações, nós estamos dando espaço para quê? Para a carne falar mais alto, colhendo os frutos da carne. Mas, quando nós vivenciamos a partir do Espírito, nós deixamos que o quê? Que o amor fale mais alto. E aí vamos perceber frutos de quê? De bonança, de partilha, de amor, de misericórdia, de amizade, de fraternidade. Comparemos os ambientes por onde passamos. Veja a sua casa. Na sua casa, como se encontra o clima hoje aí? Será que está num clima de fraternidade ou está na desunião? Será que existe a paz ou vocês estão em pé de guerra? Será que aí em casa tem amor ou uns estão contra os outros? Será que aí na sua casa está acontecendo uma Babel ou o Pentecostes? Hoje é o dia do Pentecostes. Hoje é o dia da unidade, da festa da unidade. E por isso, nós queremos que você que está aí, você mesmo, você se torne alguém capaz de viver segundo o Espírito de Deus. Faça da sua vida uma vida inteira de abertura para Deus. Dentro de você existe bondade, uma bondade infinita, que nunca foi maculada. Ela pode estar escondida por camadas de sofrimento, ela pode estar escondida por camadas obscuras que a vida lhe proporcionou, mas dentro de você existe a bondade que vem do Espírito. Deixe florescer a fraternidade, a bondade e o amor, para que na sua casa, para que nesta igreja doméstica, realize-se hoje o Pentecostes. Que o Espírito Santo de Deus possa transformar o seu lar, o seu coração e todos os que na sua casa habitam. E cantando, nós pedimos ao Espírito que transforme o nosso viver. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória